Há duas maneiras de analisarmos os desafios e as oportunidades. Uma é considerando quais são os desequilíbrios da economia hoje. Outro, bem diferente, é considerando a exaustão do modelo econômico que nós temos. O primeiro é uma visão do desequilíbrio atual, que exige pequenos ajustes. O outro é a busca de uma inflexão, uma mudança de rumo para uma outra direção da economia. O que aconteceu, por exemplo, em 1930, quando a economia que era agrícola, exportadora, de repente muda de direção para ser uma economia industrial com uma sociedade urbana. Essa foi a inflexão, aproveitando a crise que existia então em 1929. O presidente Lupe colocou a preocupação que ele tem com o uso do conhecimento na nova economia que vem aí. A educação como uma base, isso é uma questão de estrutura que nós temos que discutir. Nós não podemos nos limitar ao debate sobre desequilíbrio, naquilo que há pouco me conversava Paulo Rubem, o imediatismo da política econômica do atual governo. Nós não podemos fechar os olhos aos problemas imediatos. Imediatismo é quando nos limitamos ao imediato, não é quando cuidamos do imediato. Nisso ele tem toda a razão. Eu creio que a atual política ela é imediatista. Ela está vendo o problema como um simples desequilíbrio e não como uma exaustão, como esgotamento de um modelo, exigindo outro modelo. E o que é que nos faz ficar, Lupe e Manuel, politicamente otimistas? É que está havendo uma exaustão do atual modelo socioeconômico no Brasil, como aconteceu no final dos anos 20 e levando os anos 30 a Getúlio Vargas fazer a inflexão. Houve uma exaustão do modelo agrícola, dependente totalmente da exportação de café, de açúcar, de algodão para os Estados Unidos. Nós tivemos que nos virar quando os americanos, em crise, deixaram de comprar nossos produtos. Estamos vivendo uma crise, novamente, lá fora, que está levando a uma redução da demanda pelas nossas chamadas commodities. Veja que, tantos anos depois, a coisa não está tão diferente. Só que ainda não aconteceu o verdadeiro colapso de commodities, dos preços, como aconteceu em 29, um fechamento das importações dos nossos produtos. Mas, de qualquer maneira, os sinais são extremamente preocupantes. Não apenas pela crise mundial, mas por uma outra coisa que hoje é diferente de 29. É a globalização, que hoje permite à China passar a produzir soja na África. E está trabalhando nesse sentido. A China hoje é o maior comprador de terra em Moçambique, por exemplo. Não vai ser difícil produzir soja na África, muito mais perto da China, inclusive com tecnologia brasileira da Embrapa. Isso acontecendo, a nossa commodity fundamental hoje, que é a soja, que é alimentos, e aí quando eles produzirem soja, eles vão produzir frangos, como viver gastando menos energia? Que nenhum partido tem coragem de falar isso. Não basta apenas substituir combustível fóssil, gasolina, por etanol, álcool. É preciso fazer com que o sistema de transporte público não precise de tanta energia. É preciso fazer com que a arquitetura que nós devemos incentivar seja uma arquitetura capaz de conviver com a natureza sem necessidade, por exemplo, desse ar-condicionado, quando a gente sabe que lá fora está até fresco. Sem necessidade dessa luz elétrica, quando a gente sabe que lá fora tem sol pra caramba, o ano inteiro. Mas, finalmente, e eu quero terminar, o que eu acho fundamental para nós, e que pode ter a cara nossa, é a ideia de uma economia que sai de montadora para uma economia criadora. Nós comemoramos no Brasil aquele carimbo Made in Brazil. Nem nos lembramos de que nenhum produto brasileiro pode colocar, e o Lupe falou isso quando falou dos carros coreanos, pode colocar o carimbo Created in Brazil.
A gente não tem nada criado no Brasil. A gente tem coisas fabricadas. Eu não vou chamar só montada. São 3 etapas: a montagem, a fabricação e a criação. Até que demos um salto da montagem para a fabricação aqui. Mas na criação, não. Por isso não tem um carro com nome brasileiro. Eu não digo a marca, eu digo a fábrica, a origem. Temos que dar esse salto para uma economia do conhecimento, porque não tem futuro. Sabe por quê? Porque a produção de soja, por exemplo, é limitada à demanda por soja, que não passa de uma certa quantidade. Quando todo chinês estiver comendo o suficiente de frango, de carne e da própria soja, parou a demanda.